Welteri, deixa eu trazer aqui o questionamento para você. A gente já falou sobre arcabouço, falamos agora um pouco mais sobre China, reflexo disso no Brasil, mas eu queria falar um pouquinho especificamente sobre a economia americana. A gente já teve a ata do FONC na semana passada, que trouxe bastante burburinho, a ata do FONC já, né, sinalizando uma recessão. Em contrapartida, tivemos o governo americano, né, inclusive com a porta-voz ali da Casa Branca, dizendo que o cenário para a Casa Branca não é esse, eles não acreditam nisso, o governo americano não vê recessão aí pela frente, muito pelo contrário, a economia é bastante aquecida. Inclusive, o Biden estaria bastante irritado, né, com essa ata do FONC. Aí, nessa segunda-feira, tivemos falas de Fed Boys, inclusive colocando água no chope nessa farra aí do corte de juros, né, lá nos Estados Unidos. Isso pode, claro, favorecer de qualquer forma o cenário para os mercados emergentes, e incluo, claro, nisso o Brasil. E você acredita realmente numa visão do governo americano que não vê recessão, ou você vai em linha com a ata do FONC? Eu sou um monetarista, Débora, obrigado pela pergunta. Assim, a autoridade monetária, geralmente, né, os bancos centrais ao redor do globo, com sua autonomia ou não, eles têm atribuições muito bem definidas, né? E torná-las arbitrárias geraria um efeito contraproducente ao próprio Banco Central. Então, seja o Fed, o ECB, o próprio Banco Central brasileiro, todos eles têm uma atribuição que eu diria muito técnica, para que eles consigam, inclusive, defender a postura, defender a situação analisada, a sua avaliação, fugindo um pouquinho ao político, né? Então, seja o Biden, o Lula, ou era o Bolsonaro, era o Donald Trump, os políticos, eles tendem a fazer uma avaliação sob a ótica, evidentemente, da política, e muito menos técnica econômica sobre a conjuntura. Não acho que a gente vai ter cortes da Fed Funds Rate tão em breve. A inflação lá nos Estados Unidos não se controla, o mercado de trabalho segue pujante, apesar de a gente ter tido algumas informações marginalmente negativas há cerca de uma semana lá nos Estados Unidos. O mercado de trabalho lido pelo payroll, ele segue intenso, ele segue com pressão salarial, o desemprego segue muito baixo, surpreendendo para baixo, e a inflação segue persistente. Então, eu imagino que hoje o Fed ele esteja num estágio um pouquinho anterior ao que o Brasil esteve. Deve trazer mais uma elevação da Fed Funds Rate em 25 bips, mas é aquela elevação com interrupção Hawk, né? O que eu quero dizer com isso? O Brasil fez isso, ele fez uma última elevação até 13,75 e falou, olha, a gente nunca mais vai cair desse patamar. Por quê? Na verdade, está tentando afastar da curva cortes precoces que podem tornar a ação da autoridade contraproducente. Então, eles fazem a interrupção e dizem, vamos ficar aí por tempo suficientemente prolongado até que haja a convergência das expectativas de inflação para nossa atribuição, para nossa meta. Lá nos Estados Unidos, eles ainda vão ter uma potencial saída, com desemprego eventualmente avançando e tudo mais, que pode deixar o processo um pouquinho mais maleável. Mas aqui no Brasil não tem jeito. Mas como a gente está falando de Brasil, de Estados Unidos, vamos falar de Estados Unidos. Por enquanto, eu acho que eles vão fazer mais uma elevação de 25 e vão falar, nós vamos permanecer por tempo suficientemente prolongado, afastando cortes precoces da curva, né? A Janet Yellen, como você pontuou, ela trouxe aí uma avaliação que os bancos centrais, os bancos regionais, com aqueles probleminhas de crédito, fizeram uma parte do serviço da autoridade monetária. Entretanto, com uma reorganização, um reequilíbrio do mercado de crédito, eu perguntaria para a Janet Yellen se essa restrição teria sido desfeita e o Banco Central teria que subir mais os juros. Muito provavelmente ela falaria que não. Mas, repare, é uma avaliação dos políticos, geralmente ela tem esse viezinho pró-corte de juros e estímulo da atividade a despeito
dos avanços inflacionários. E quando há um avanço inflacionário, culpa-se novamente o Banco Central. Então, eu, por enquanto, não vejo perspectiva de corte de juro, seja no Brasil até abril do ano que vem, esse é o meu cenário, e seja no Fed, que eu espero que ocorra um corte apenas no último trimestre e não por convergência da inflação, por maleabilidade observada no mercado de trabalho, que vai romper aquele patamar chamado de Nairu a 4%. Então, o 3,5% pode romper esse 4% e gerar preocupações para os americanos.